Wesley Moreira. Um abraço, amigos ouvintes do programa Espaço Aberto, nossos queridos telespectadores, sintonizados no canal 11 da TV Educar. E olhem bem, já está chegando cada novidade da TV Educar. A TV Educar vai bombar e vocês em breve saberão das boas da TV Educar. O programa de hoje eu tenho o prazer de trazer o Zé Geraldo Benhame. Ele que é coordenador do Arquivo Municipal da Prefeitura de Ponte Nova. Nós vamos bater um papo aqui da importância que tem os arquivos municipais, estaduais, federais e outros assuntos relacionados à história que tem também os arquivos. Eu quero dizer aos telespectadores que neste sábado vai acontecer o primeiro grande jogo da decisão do campeonato da Liga Municipal dos Inconfidentes. A partida será no estádio Dr. Otávio Soares, campo do 1º de Maio. Jogarão Sociedade Esportiva 1º de Maio e Pontinovense Futebol Clube. Um clássico que antigamente havia uma rivalidade muito grande que fazia lotar os estádios em Ponte Nova. E mais uma vez, quero aqui parabenizar os torcedores da Sociedade Esportiva 1º de Maio e também do Pontinovense Futebol Clube, as duas equipes de Ponte Nova que mais uma vez vão decidir o campeonato da Liga dos Inconfidentes, que será neste sábado o primeiro jogo. Nós vamos falar mais de futebol daqui a pouquinho, mas antes eu quero agradecer por ter aceito o convite. Zé Geraldo, é um prazer estar aqui conosco, Zé Geraldo. E vamos falar um pouquinho da história do Arquivo Municipal de Ponte Nova. Porque, pelo que você me disse em off, os arquivos em geral do município estadual, o nicho é muito pequeno. Você acha que isso precisa ser divulgado? Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Wesley. Agradeço o convite. Vamos aí. E agradeço também aos telespectadores. Importante participar aqui desse bate-papo conosco. Bom, Zé Geraldo, a Prefeitura de Ponte Nova adquiriu recentemente uma mesa de higienização, 2 mapotecas. Para que servem estes equipamentos? Bom, isso faz parte da formação do nosso laboratório de conservação e restauro de pequenos documentos. A mesa de higienização, o objetivo dela é servir para limpeza de documentos, né? E ela é um equipamento que possibilita ao usuário, ao trabalhador, né, fazer uma limpeza do documento de maneira que não prejudique a saúde dele e que não devolva a poeira para o ambiente onde ele se encontra e que se encontram os próprios documentos. Então, é um equipamento para limpeza de documento. As mapotecas já são equipamentos para acondicionamento de documentos, para a gente poder arquivar mapas, plantas de maneira mais correta, mais adequada, né, que elas fiquem abertas, porque são equipamentos grandes, né, com gavetas amplas. Então, a gente pode arquivar esses mapas e essas plantas de maneira aberta, né? Porque atualmente elas são arquivadas dobradas. Imagina que um papel guardado na nossa casa 10, 20 anos dobrado, ele já apresenta ali uma marca, e nós queremos que esses documentos do Arquivo Público Municipal sobreviva. O mais antigo lá tem 153 anos. Nós queremos que isso sobreviva por mais 153. Né? Então é importante cuidar bem deles. Beleza. Zé Geraldo, soubemos também que há uma previsão de se adquirir um freezer para congelamento de documentos. Quando isso acontecerá e quais são os benefícios? Então, isso é novidade para mim, tudo novidade. Exato, Não é para tomar cerveja, né? Pois é, ué. Alguém vai entrar no arquivo, vai olhar o freezer, opa, tem uma festa. O cara que trabalha aqui tem o privilégio de tomar uma cervejinha. Não. O congelamento de documentos é uma técnica não muito recente, mas é interessante porque ela substitui o tratamento com produto químico. Então é para combater insetos, né, e outros tipos de fungos, bactérias que estejam presentes nesse documento. Então a gente submete o documento a um congelamento por um tempo de 30 dias, né, há toda uma técnica para se fazer isso. Você não pode deixar ar junto aos documentos. O próprio freezer, ele tem que ser um freezer, um freezer conhecido, né, que é o de congelamento a seco, né?
para evitar que gere gelo no interior dele, né, e que isso danifique os documentos. Então, mata principalmente cupim, broca, né, barata, o que tiver ali no meio vai morrer. E fica totalmente visível o que tem no documento. Sim, fica totalmente visível, não há qualquer prejuízo à informação ou ao suporte do documento. Porque a maioria dos nossos documentos lá, o suporte é papel. Papel e água não combinam, né? De jeito nenhum. Então a gente tem que ser um freezer especial e o documento tem que estar bem embalado. Mas eles servem, em resumo, para isso. Já está licitado, está em processo de licitação. Está em processo de licitação. Então, o prefeito Guto Malta aí, vamos agilizar a compra desse freezer. E ele, só uma complementação, tanto a mapoteca, a mesa de higienização, o freezer, são equipamentos que estão sendo adquiridos com recurso do Fundo Municipal de Cultura. É importante que se diga isso porque, pela primeira vez, nós estamos utilizando o Fundo Municipal de Cultura destinado efetivamente à cultura e à preservação da memória, né? Então isso é importante. É muito importante, está sendo direcionado verdadeiramente para a cultura. Para a finalidade. Porque muitas vezes as pessoas não sabem que o arquivo municipal de cada município conta a história toda do município, não é isso? Perfeitamente. Tem lá tudo arquivado há 153 anos. 3 anos, justamente a idade que Ponte Nova vai fazer, não é isso? Ponte Nova faz 150, 150 né? anos, 150. desculpa. Ponte Nova vai completar 150 anos em outubro. Fale um pouco sobre a reforma do Arquivo Público Municipal. O que ela prevê e quais as obras que estão sendo e foram já realizadas. Antes de você falar, eu tive a oportunidade na última semana de estar lá com você, com o prefeito Guto Malta, visitando as obras do arquivo. E olhem vocês que pela primeira vez, com o trabalho do Zé Geraldo e o apoio do prefeito, a coisa está fluindo bem, né, Zé Geraldo? Isso é ótimo porque quando eu cheguei ao arquivo há 2 anos e meio, eu fiquei um pouco decepcionado com o que vi, porque é um arquivo importante, o arquivo de Ponte Nova. Dentro da Zona da Mata, eu diria que ele está entre os mais importantes, né? Juiz de Fora teria um arquivo de igual valor, né? Pela dimensão da cidade, né? Mas Ponte Nova ela é anterior a Juiz de Fora, né? Então, esse acervo constituído aqui em Ponte Nova ele é extremamente significativo, né? Até mesmo porque ele abrange uma região muito grande, para além do que é hoje o município de Ponte Nova, né? Voltando lá na época, meados do século XIX, quando o município ele é criado, né? Em 1863, a sua extensão ia até Manhuaçu, na verdade até a divisa com o Espírito Santo, né? Então, é uma extensão territorial enorme, era mais ou menos uns 80 mil habitantes, esse território todo. Então, a documentação que nós temos diz respeito a todo esse território. Que bacana. Então, na medida que os municípios foram conquistando sua autonomia, né, Ponte Nova foi sendo reduzido, o território foi sendo reduzido. Mas a documentação está preservada aqui. Então, quer dizer que a gente ia até a divisa do Espírito Santo. Até a divisa do Espírito Santo. E hoje, Ponte Nova tem aí a faixa de 60 mil habitantes, cresceu, mas se tivesse hoje todos os municípios pertencendo a Ponte Nova... Mais de 430 mil. Mais de 430 mil habitantes, correto. Após as reformas, Zé Geraldo, será possível receber pesquisadores, visitantes e estudantes no espaço do Arquivo Municipal? Esse é o principal objetivo, né? Da forma como estava, não havia como receber nem pesquisadores, nem visitantes, né? Até existia pesquisas sendo feitas com informações do arquivo, né? Sempre existiu, mas muito poucas. Então, principalmente pela Universidade Federal de Viçosa, estudantes de lá, né, do mestrado, alguns do mestrado de Ouro Preto, tá, do Instituto de Ciências Humanas, né, que na verdade funciona em Mariana. Mas hoje nós temos um leque de pesquisadores maiores, né, até mesmo porque o próprio arquivo ele tem mais capacidade de atender. Uma parte do acervo mais antigo ele está digitalizado, então isso facilita muito ao pesquisador. Às vezes ele não precisa ficar no arquivo, a gente concede cópia desses documentos.
Então, mas hoje nós temos um leque maior de pesquisadores. E o trabalho que a gente vem desenvolvendo, ele objetiva justamente ampliar, né, alcançar maior, fazer com que o arquivo ganhe maior visibilidade para os próprios pontinovenses e para a comunidade de pesquisadores de uma maneira geral. Para essa mesma região que um dia pertenceu a Ponte Nova. Eu acho que essa região também tem que tomar conhecimento de que aqui existe um acervo e que também diz respeito a eles, né? Ô Zé Geraldo, pela primeira vez eu vejo realmente, olha que eu já tive umas 2 passagens pela Prefeitura de Ponte Nova como funcionário e realmente nunca vi o interesse de uma administração pela história da cidade. Sim, isso é importante. E quero até reforçar um pouquinho o que foi feito lá, né? Respondendo a sua pergunta anterior, sobre o que foi feito em termos de obra física. Quando eu assumi a gestão do arquivo, a primeira questão que eu coloquei para o prefeito Guto é a seguinte: olha, nós precisamos dar outra cara para o arquivo. 2 coisas. Precisamos reformar o espaço físico para garantir isso que nós estamos falando, né? Acesso, conservação dos documentos. Segunda coisa, dar maior visibilidade ao arquivo e, principalmente, estabelecer um conceito para o arquivo. De que arquivo que nós estamos falando? Muitos entendem arquivo como um local de depósito de documento. Não serve para guardar a papelada velha. Não interessa mais, por isso leva para o arquivo. Arquivo morto. Arquivo morto. Né? O velho arquivo morto. Expressão que já nem é utilizada mais no meio arquivístico. Justamente porque ele traz uma conotação negativa para o arquivo. E o arquivo, pelo contrário, ele é vivo. Vivo com muita história para contar. Com muita história para contar. Né? Então, o que nós fizemos lá em termos de estrutura física? Isso já foi feito. Todo o telhado foi trocado. Foi colocado manta térmica sob o telhado. Para quê? Para evitar calor, transferência de calor do telhado para dentro do ambiente do arquivo. O papel ele não é suscetível apenas à água, ele é suscetível também ao calor. Parte da documentação lá, inclusive, ela é escrita com tinta ferrogálica, uma tinta do final do século XIX. Essa tinta, em contato com a luz, ela perde a cor, além dela oxidar o documento. Então, são questões até naturais, né, do próprio pigmento. Então, se nós não tomarmos cuidado com a luz, com o calor, os documentos serão danificados. Então, a manta térmica, ela isola o ambiente. Recolocação do forro, né? Pintura de toda a estrutura de parede, troca de vidros de janela. Parte elétrica. Parte elétrica toda já em previsão de ser realizado. Esse trabalho ainda não foi feito. Esses outros que eu citei já estão concluídos. Falta agora a parte elétrica e a parte de vidros. E você também tem uma pretensão de aumentar, né? Fazer uma outra obra para aumentar ainda mais o espaço do arquivo. A gente já visualizou lá, é possível nós fazermos um anexo de onde seria o laboratório de conservação. Ter um laboratório de conservação é importante. Inclusive é diferente de um laboratório de restauro. Se nós visitarmos... Qual que é a diferença? O laboratório de restauro ele vai ter equipamentos que possibilitam intervenção mais drástica no documento. Eu tenho lá, por exemplo, uma máquina onde eu possa mergulhar o documento para poder fazer com que a folha ganhe mais resistência, porque a folha do papel vai perdendo, com o passar do tempo, vai perdendo o pH, ela vai ficando ácida. Os papéis, por exemplo, do século XIX, eles têm o pH é neutro, mas com o tempo ele vai ficando ácido, por uma série de razões, né? O ambiente interfere, a luz, a própria tinta ferrogálica, ela é ácida, ela transfere acidez para o papel. Então esse papel eu vou embeber ele numa solução de carbonato de cálcio, e o carbonato de cálcio aumenta o pH do papel. Então equilibra. Equilibra. Não elimina não, né? Não elimina, ele elimina um pouco da acidez. Ele faz o pH subir e vai levá-lo ali a aquela faixa intermediária que é de 7, né? 7. Então ele sai lá de 3, 4, muito ácido, e vai para 6,5, 7. Ali a gente estabiliza e equilibra o pH dele. Aí esse papel vai ganhar mais um. Isso é uma verdadeira aula que o nosso querido Zé Geraldo está dando aqui para nossos telespectadores, da importância do arquivo, não só no município de Ponte Nova, mas em todas as cidades, no estado e também na União. A importância do arquivo é para você guardar a história de tudo o que acontece na sua cidade, no seu estado
e na sua união. Nós vamos para o primeiro intervalo comercial e, na sequência, continuamos com o coordenador do Arquivo Municipal de Ponte Nova, José Geraldo Benhame. Desculpe. Vamos lá. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto da sua TV Educar, Canal 11. Anunciando para este sábado, a partir das 15 horas, no estádio Dr. Otávio Soares, a chapa vai esquentar. Tem 1º de maio e Pontinovense, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Regional dos Inconfidentes. O nosso compromisso é no próximo sábado, lá no estádio Dr. Otávio Soares. Olha, gente, eu quero mandar um recado aqui do diretor do 1º de maio, Fernando Gomides, que a Polícia Militar vai ser convocada para estar no campo, mais seguranças estarão no campo para dar total garantia a esta decisão. E todo mundo sabe que futebol é para a gente torcer e não fazer selvageria no campo de futebol. Os ingressos deverão ter os seus preços majorados, segundo o diretor da Sociedade Esportiva 1º de Maio, Fernando Gomides. E a partir de agora, você que entrar na página do programa Espaço Aberto e dizer: eu quero ir ao jogo, você estará concorrendo a 2 ingressos para o jogão de sábado. A chapa vai esquentar no Dr. Otávio Soares para 1º de maio e Pontinovense. Vamos voltar ao nosso assunto aqui, mas antes também abraçando o Elcim Cheiroso, lá na Presidente Antônio Carlos, também ligadinho no programa Espaço Aberto, aos torcedores de 1º de maio de Pontinovense, a Dona Maria, o Alexandre, o Tim, o Já Morreu, o Adilson e toda a galera da Sociedade Esportiva 1º de maio e também do Pontinovense. Mas o papo hoje é Arquivo Municipal. Zé Geraldo, o que podemos encontrar em termos de valor histórico no acervo documental da Prefeitura? Rapaz, é muita coisa. Bom, em princípio, né, toda a documentação ela tem um valor histórico, né? Mas no final do mês de abril, no dia 26, nós comemoramos lá os 150 anos, né, do livro, primeiro livro de atas da Câmara. Então é só um exemplo de um documento extremamente significativo, né, sobre a origem da cidade. É claro que essa Ponte Nova é muito mais antiga, né? Nós temos aí Sesmarias, que já foram distribuídos aqui desde lá meados do século XVIII, mas enquanto vila, enquanto município, enquanto um local autônomo, é a partir de 1863. Né? Então isso denota para nós a importância daquele documento. Né? Mas nós temos lá 3 fundos documentais. Né? O que eu chamo de fundo documental? É o conjunto de documentos produzidos por uma instituição, produzidos e recebidos. Então o fundo documental mais antigo que nós temos é o da Câmara Municipal. Então toda a documentação histórica, de valor histórico da Câmara, anterior a 1945, de 1945 para trás, ela está atualmente no Arquivo Público Municipal. Além dessa documentação, nós temos o Fundo da Prefeitura, né, que é a documentação do Poder Executivo. São as prestações de contas. Toda a parte contábil, decretos, prestação de conta, a legislação municipal, tudo isso. Né? E a partir de 1930, o Fundo Prefeitura Municipal ele é a partir de 1930. Por quê? Vargas, quando assume em 1930, embora a Constituição de 1891 ela já tenha dividido o Estado, né, em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, efetivamente, a nível municipal, o executivo não aconteceu. Acabou que o presidente da Câmara assumiu essa função e permaneceu com ela até 1930. Né? Em 30, Vargas assume e implementa efetivamente essa separação do poder executivo a nível municipal, separando ele da Câmara. Então aparece a figura do prefeito, eleito, né, pelo voto e tudo mais. Então o fundo prefeitura ele é a partir de 1930 e o fundo da Câmara continua, né, ele não deixa de existir.
são separados dentro do arquivo. E um terceiro fundo é o fundo do cartório, o cartório do primeiro ofício, de notas do primeiro ofício. Né? Em 2008, né, o arquivo ele passou por uma organização da sua documentação mais antiga, um projeto financiado pela FAPEMIG, que é a instituição em Minas Gerais que apoia a pesquisa, né? Via Universidade Federal de Juiz de Fora, o professor Ângelo Carrara, e naquela época o cartório do primeiro ofício de notas concordou em transferir a sua documentação mais antiga para o arquivo. Então nós temos também esse acervo. Né? Então nós temos esses 3 fundos lá. Então isso dá para nós a importância da documentação que tem ali. Então não só a documentação da Câmara e da Prefeitura, mas também do cartório. E queremos receber lá outras documentações. Nós aprovamos em 2015 uma lei, e isso faz parte da definição do conceitual do arquivo. Então nós mandamos um projeto de lei para a Câmara para atualizar a legislação municipal acerca do arquivo público. Né? Ele já foi criado por lei em 1993, na administração de Ademir Ragazzi. Mas a lei está um pouco desatualizada, embora essa lei de 1993 ela já estava conectada ao que determinava a Constituição, mas a gente precisava de fazer algumas reformas, algumas atualizações. E foi feito isso. E tem um artigo específico nessa lei que possibilita ao Arquivo Público Municipal fazer convênios com instituições públicas, instituições privadas, pessoas, para receber o acervo e poder custodiar, sem que a pessoa ou a instituição perca direitos sobre a documentação. O arquivo ele fica apenas como custodiador e disponibiliza para pesquisa. Então, a partir dessa lei, a gente pode receber esses documentos. A própria ideia de reformar o arquivo, né, transformar aquele espaço lá como você viu, é justamente porque, para mim, dar garantias de que a documentação, né, será preservada, né, eu tenho que ter um espaço adequado. Né? Então, hoje, eu acho que o arquivo ele pode oferecer esse espaço. E eu tenho certeza que tem pessoas, instituições aqui em Ponte Nova que têm arquivos. Né? Com certeza. Ô Zé Geraldo, você falou aí em reforma, falou em compra de equipamentos. O funcionário, que é você, tem mais alguém com você lá? Não temos. Não tem, né? Atualmente nós temos uma deficiência de equipe de servidores. Você trabalha devidamente equipado, porque mexer com muito papel antigo também traz transtornos. Sim. Para a saúde. Há todo um cuidado com isso. Quando a gente vai manusear a documentação, aí você tem que colocar máscara, colocar luvas, tanto para a sua preservação quanto para a preservação do próprio documento. Por quê? Quando nós tocamos o documento, nós transferimos um óleo, nós temos óleo na mão, gordura. Gordura. Essa gordura vai para a folha. Por exemplo, quando a gente estudava, né? No primário, a criança tem a mão muito gordurosa. O caderno não dá aquela orelha? Dá. Aquilo ali é a gordura da mão. Então, se nós manusearmos esses documentos do arquivo, né, N pesquisadores indo manuseando esses documentos com a mão sem uma proteção, ele se prejudica e prejudica principalmente o documento. Verdade. Você já solicitou mais um funcionário para você lá? Sim, existe essa previsão, inclusive, concurso. Porque é muita coisa para você trabalhar ali naquele arquivo. Isso faz parte daqueles pontos lá definidos na questão conceitual. Né? Para mim ter um arquivo que realmente ele sirva, ele preste um serviço de qualidade, eu preciso ter uma equipe competente. E arquivo é um trabalho extremamente especializado. Inclusive é muito comum nós encontrarmos aquele servidor que não dá certo. Né? Eu conheço N prefeituras, fiz muita vistoria, até mesmo para conseguir trabalho, né? Claro. Quando a gente está atrás de trabalho, a gente... Precisamos sobreviver, né? Exatamente. Então você vai, faz um laudo técnico, tenta convencer o gestor público da importância de preservar a documentação e tal. Então, é isso. Então, muito importante. Ter uma equipe é fundamental. É a verdadeira história da cidade, no caso que a gente está falando hoje de Ponte Nova, está guardado nos arquivos do município. 17 horas, mais 30 minutos, vamos para mais um bloco de intervalo comercial e na sequência a gente continua falando do arquivo com o nosso querido José Geraldo. Já já a gente volta.
Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto, 17 horas mais 32 minutos. Deixa eu falar do Pesque Pague do Ricardo Mol. Entrada no trevo de Santa Cruz, quilômetro 4, Santa Cruz do Escalvado. Almoço aos domingos com comida caseira feita no tradicional fogão de lenha. E tem mais, ambiente familiar, parquinho para as crianças, pescaria e muito mais. Pesque Pague do Ricardo Mol. E lembrando mais uma vez que você também pode mandar uma mensagem para o telefone 98306-8801. É o Zap. Você pode mandar e dizer para qual time você torce, que você estará concorrendo a ingressos para a decisão, o primeiro jogo de sábado, lá no estádio Dr. Otávio Soares, campo do 1º de maio. E a torcida do 1º de maio, o que ela agitou no jogo de sábado, foi brincadeira. Parabéns aí à torcida organizada da Sociedade Esportiva 1º de Maio e também do Pontinovense Futebol Clube. Ô Zé Geraldo, a sua formação específica é o quê? Historiador. O que o historiador faz além disso? O que você faz? Olha, eu optei por seguir a carreira de arquivista, né? Embora haja uma formação específica para o arquivista. Mas toda a minha formação dentro do curso de História, eu procurei focar na questão de arquivos. No início, mais voltado para pesquisa, transcrição de documentos. Fiz muito trabalho de transcrição de documentos. Lia mais documentos que literatura, que qualquer livro, de história inclusive. Isso nos arquivos de Mariana. Mariana e Ouro Preto é riquíssimo em arquivos, né? Os arquivos mais antigos do Brasil, um importantíssimo, está em Mariana, que é o arquivo da Cúria, da Arquidiocese de Mariana. Aquele arquivo, nós temos 5 arquivos, 4 ou 5 arquivos no Brasil, né? Um deles está em Mariana, que é o da Cúria, que remonta, né, a esse período colonial, e arquivos eclesiásticos, né? Porque os arquivos eclesiásticos, eles são importantes porque a igreja, ela cuidava mais dessa parte das pessoas. Social, né? Parte mais social. Então, os registros de batismos, registros de casamentos, registros de óbito, processos matrimoniais, né? Solicitação das pessoas para a questão de capelas, né? Então, há uma documentação farta nesse arquivo. Eu diria que ele é extremamente importante. Então, isso me possibilitou conduzir minha formação para a área arquivística. Sou também técnico em conservação e restauro, o que me credencia para trabalhar numa área de arquivos com a questão da restauração de documentos. Zé Geraldo, no último dia 26 de abril foi comemorado o aniversário de 153 anos do livro de ata de posse da primeira vereança de Ponte Nova, da instalação da Câmara Municipal e da Vila de Ponte Nova. Sim. O que esse livro representa para a história da nossa cidade? Então, como eu estava dizendo, ele é o marco inicial, né, do processo de emancipação de Ponte Nova. E o Gustavo, né, que é presidente do Conselho do Patrimônio Cultural aqui de Ponte Nova, ele, no dia do evento, ele usou uma palavra muito feliz. Se referiu a emancipação como um processo constante, né? Começa-se naquele momento, mas continua, que é justamente o processo de emancipação dos municípios, né? Eu acho que a gestão municipal, ela tem que buscar a eficiência. O gestor municipal, ele está perto de nós. O contato com ele é direto, diferente do governador, diferente do deputado, diferente do presidente da República. Então, o gestor municipal, ele está aqui, ele e os vereadores. O dia a dia. O dia a dia. O município, ele tem uma importância enorme. Esse documento, ele marca a emancipação do município. É interessante, né, porque a questão dos 150 anos da cidade e os 153 anos da primeira vereança e da instituição do município. Por que então que não comemoraríamos os 153 anos, mais 150? Isso é uma questão de escolha, né? Há uma tendência entre os historiadores, principalmente quando essas datas foram definidas, né, de fazer a opção pela cidade, quando a vila ou o município é elevada à categoria de cidade, né, porque há uma pequena diferença. Então faz-se a opção por comemorar o aniversário enquanto cidade e não enquanto município. Mas se fôssemos pensar aí na questão da autonomia, a autonomia começa lá em 1863. É verdade. Daí a importância desse documento.
Eu esqueci de divulgar aqui também que na semana do Dia das Mães a gente fez o sorteio aí do kit, né, dos doces do Pesque Pague do Ricardo Mol. E nada mais, nada menos que 81 telefonemas SMS que eu recebi, e quem foi a vencedora foi a Maria Isabel do Carmo, moradora do bairro Novo Horizonte. Bem, ô Zé Geraldo, ainda tem o seguinte: você elaborou recentemente o mapa de Ponte Nova entre os anos de 1863 e 1876. Naquela época, muitos municípios, como você já disse aqui, Caratinga, Manhuaçu, pertenciam a Ponte Nova. Conte mais um pouco dessa história. Então, como eu estava dizendo, toda essa região para baixo de Ponte Nova, né, a meu ver, até a divisa com o Espírito Santo pertencia a Ponte Nova. Não apareceu no mapa, por quê? Porque eu fui rigoroso. Eu fui lançando no mapa apenas aquilo que eu encontrei referência no arquivo. Quais as referências eu utilizei para construir esse mapa? As referências de correspondência entre a presidência da Câmara e os juízes de paz de cada uma dessas localidades. Então, na medida em que eu fui passando por essas correspondências e vendo essas localidades sendo mencionadas nesses documentos, aí eu fui construindo o mapa. Alguns nomes, inclusive, já foram substituídos, né? Não me lembro aqui de cabeça, mas alguns municípios não se chamavam, como Simonésia, por exemplo. Simonésia tinha outro nome. Aí você tem que fazer uma pesquisa para entender, né, qual o primeiro nome de Simonésia e tal, né? Mas foi possível a partir das correspondências. E é interessante a gente retomar um pouquinho aqui, um passado mais distante, né, ainda lá do século XVIII, entender por que o município era tão grande, né? Antes disso tudo era Mariana. Nós pertencíamos a Mariana. No documento, né, do livro lá de comemoração, a primeira ata da instalação da primeira vereança, deixa isso muito claro, inclusive. Né? Nós pertencíamos a Mariana. Ouro Preto também? Não, Ouro Preto já era um outro município. A área territorial de Ouro Preto ia em direção a Congonhas. Ah, tá. Lafayette, Congonhas. Isso, aquela região. Embora Lafayette e Ouro Branco já pertencesse a Congonhas, mas aquela parte da Serra de Ouro Branco em direção a Ouro Branco, Lavras Novas, tudo isso pertencia a Ouro Preto. Mariana era um dos municípios maiores que tinha. Começava em Mariana, todo esse vale aqui do Rio Doce, toda a região de Rio Pomba, até as divisas com Juiz de Fora. Juiz de Fora ia longe. Tudo Mariana. E uma região, durante o século XVIII, quase toda desabitada. Né? Habitada por comunidades indígenas, tribos indígenas. Na região... Muitas, né? Muitas. População indígena enorme. Na região de Rio Pomba, né? Ubá, Visconde do Rio Branco, aquela região ali, você tinha os coroados, os cropós, os puris. Na vertente da serra, predominavam os puris, os índios puris. E nessa região aqui predominava também puris e mais, em direção ao Governador Valadares, os botocudos, né? Então aqui mesmo em Ponte Nova, na cidade, eu não acredito que tenha havido botocudos. Essa referência que a historiografia faz aos botocudos em Ponte Nova, eu acho que precisaria ser pesquisado melhor. Porque os botocudos eram mais arredios à presença do branco, então eles ficaram mais encostados ali na região de Aimoré, né, mais distante da fronteira de ocupação. Com o Espírito Santo. Isso, É verdade. Zé Geraldo, em um dos seus artigos intitulado O Arquivo Público Municipal de Ponte Nova, Guardião da Memória, você ressalta que não podemos conhecer a história de Ponte Nova apenas caminhando pelas suas ruas mais antigas ou lendo livros que contam a sua história. É preciso caminhar também por seus documentos guardados no Arquivo Público Municipal de Ponte Nova. Explique isso para a gente. Então, essa interessante do caminhar, né, pelos documentos aí é uma metáfora, né? Na verdade, é conhecer os documentos e conhecer o conteúdo dos documentos. Quando eu caminho pelas ruas de Ponte Nova, o que vejo? Eu vejo um passado. Claro. Vejo um passado nessas ruas. Né? Daí a importância que eu acho de preservar esse casario que existe aqui na cidade. Que ele é interessante porque é um casario que ele vai nos mostrar o período colonial
e ele nos mostra o final do século XIX, do período do ecletismo. O casario que você fala são as casas antigas, né? As casas antigas. Serem tombadas pelo patrimônio. Exato. Boa parte delas são tombadas, ou são inventariadas, Isso. Né? Mas não são todas. Às vezes, inclusive, isso cria uma certa rispidez, né? Com os proprietários. Os proprietários dizem, poxa, tombar a minha casa, eu agora estou limitado. Mas a gente tem que entender uma coisa. Se nós demolirmos todas essas casas, eu perco a identidade da cidade. A história da cidade. Se eu entro em Ponte Nova de ônibus, por exemplo, à noite, dormindo, acordei por acaso. Você acorda assim, não sabe exatamente onde você está, mas eu tenho certeza, se você observar o casario, você vai ver que tem um rio largo. Automaticamente você já associa isso aqui, a Ponte Nova. Tira as casas. Eu perco a associação. Completamente. Então, é um exemplo muito simples de como que a identidade ela é importante. Então, esse casario, ele traz para nós uma identificação. Né? Identifica Ponte Nova. Ora, mas observar os casarios por si, né, ele me dá uma referência. Mas eu posso conhecer muito mais desse passado, para além do que as casas me contam, né? Pela fachada que ela tem. Às vezes a gente olha numa casa, né, vê lá uns elementos colocados, não entende o porquê daqueles elementos, mas tudo ali tem um significado. Por exemplo, na Caetano Marinho, né, descendo a Caetano Marinho, direção aqui Palmeiras. À esquerda tem uma residência ali enorme, em cima tem um frontão, né, uma platibanda. Doutor Martiniano aquela casa. Então, tem uma platibanda que vai de fora a fora, né, tapando o telhado. No meio dessa platibanda ergue-se um frontão. Né? Nesse frontão tem um emblema, uma cartela com um emblema. Que desenho eu vejo ali? É uma lira de música. Eu nunca reparei. Uma lira. Ora, essa lira está ali por quê? Agora. Por que essa lira está fazendo ali? Alguma coisa. Algum significado ela tem. Já me falaram que ali foi uma escola de música, já me falaram que morava ali uma família, onde boa parte dessa família eram músicos. Ou seja, de alguma maneira... Está ligado à música. Está ligado à música. Então o frontão me mostra o quê? A ligação daquela família com a música. Se eu desço a outra avenida, a Benedito Valadares. Se eu desço lá embaixo tem uma farmácia Cota. Drogaria Cota, isso. Antiga. Observe o frontão lá em cima. Frontão triangular, ao estilo grego. Né, que eu ia saber da era clássica lá dos gregos, ao estilo. Observe os elementos colocados dentro. Você vai ver uma taça, duas serpentes. Ora, símbolo de quem? Farmácia. Dos farmacêuticos. Então, quando eu observo esses elementos, eu encontro correspondência desses elementos com a casa, com quem morou. Tem muito em Ponte Nova isso? Ou poucos? Tem, assim, com esta referência direta, são poucos. Mas a decoração das fachadas, nessas casas, por exemplo, do período eclético, que é final do século XIX e início do XX, até mais ou menos 1940, eu vou encontrar uma larga quantidade de casas com muitos adereços, muita coisa ornamentando. Aí a gente tem que pesquisar e ver o significado daquilo. Bacana demais, hein? Eu estou até arrepiando aqui de ouvir essas histórias aí sobre a nossa cidade. Nós vamos para o último bloco de intervalo comercial e, na sequência, a gente vai para o bloco final com o nosso coordenador do Arquivo Municipal de Ponte Nova e historiador Zé Geraldo Benhame. Até já. Muito bem, 17 horas mais 50 minutinhos em Ponte Nova. Agora o último bloco com o nosso Zé Geraldo. Quais outros arquivos da cidade merecem destaque? Eles se encontram devidamente preservados? Olha, não posso te dizer se todos estão devidamente preservados, mas nós temos vários arquivos importantes aqui. Eu com certeza digo para você que está bem preservado, que é o arquivo do Hospital Nossa Senhora das Dores. Inclusive, assim, quero até parabenizar a iniciativa da Irmandade, né, que cuida do hospital, porque tem investido em preservação da memória, não só do arquivo, né, como teve investimento,
como também na parte histórica ali do hospital. O outro que deve ter algum símbolo lá em cima da obra. Provavelmente. Então, toda a parte construída no século XX, né, ela está sendo restaurada dentro dos critérios técnicos, né, com acompanhamento de arquiteto. Então, isso é louvável. E quanto ao arquivo, ele está bem cuidado também, inclusive agora a sede do arquivo do Hospital Nossa Senhora das Dores está ali na rua Presidente Antônio Carlos, em cima ali onde funcionava o jornal Folha de Ponte Nova. Isso. Temos o arquivo do Hospital Nossa Senhora, Arnaldo Gavazza, que é aqui na Carlos Marques. Os hospitais, postos de saúde, a saúde de maneira geral, tem arquivos importantes porque diz respeito à saúde da população. Verdade. São arquivos que não podem ser negligenciados em hipótese nenhuma. Todos os setores deveriam ter o seu arquivo, né? Em tese, todos os setores deveriam ter seus arquivos. Inclusive... Da economia, da saúde, da educação. Aí nós temos os arquivos cartoriais, que estão nos cartórios. Como eu já te disse, um desses já está com a gente. E tem um outro acervo fantástico, que inclusive está sendo tratado, que é o acervo do Fórum. O arquivo do Fórum. Nós temos ali uma documentação de processos de inventário, testamentos, que desde 1860, não sei qual seria o mais antigo, mas 1866, 1870, por aí, já começa a documentação do Fórum. Nessa documentação, ela está sendo tratada num projeto desenvolvido pelo setor de arquivos do Tribunal de Justiça. Há um interesse do município em preservar e manter essa documentação aqui, né? Em princípio, essa documentação seria transferida para Belo Horizonte. Então, inicialmente, eu já encaminhei uma correspondência ao Conselho do Patrimônio Histórico e Patrimônio Cultural da cidade, falando da importância desse acervo e que justificaria uma ação da nossa parte, do poder público, para tentar reverter a situação e manter esse arquivo na cidade, manter esse acervo na cidade. Né? Mas então ele está sendo tratado, já está bem adiantado, né? E acredito que a gente vai conseguir. Você visitou as instalações do Hotel Glória já? Já visitei. Fantástico. Fantástico. Acho que a Ponte Nova vai ganhar outro equipamento para a cultura, importantíssimo. Né? Então tudo isso vem somar nesse universo aí. Ô Zé Geraldo, foi criado também um blog do arquivo, né? Sim. Dá um endereço aí pra gente e se vocês aceitam sugestões. Sim. O blog, ele é blogs, arquivo, tudo junto, arquivo público municipal, blogspot.com.br. Não, tem mais um, arquivo público municipal de Ponte Nova, blogspot.com.br. Repetindo, arquivo público municipal de Ponte Nova, .blogspot.com.br. O que a gente pode encontrar nesse blog lá? Então, eu já postei alguns artigos, um falando da importância dos arquivos públicos municipais. Acho um texto, ele é curto, a leitura razoável, não é um texto muito técnico, tento trazê-lo para uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas leigas no assunto, justamente para ter uma ideia da importância do arquivo, né, e qual o papel dele nas instituições e na sociedade. Tem um outro artigo também importante, que é sobre a origem da massa documental, do acervo documental de Ponte Nova. Aí eu conto essa história, né, desse primeiro documento, é o marco inicial para a constituição desse acervo. Que a partir daí outros documentos foram sendo produzidos e acumulados pela Câmara, depois pela Prefeitura, e isso então formou um grande acervo, né? Uma curiosidade, Zé Geraldo, nós não falamos aqui. A gente vê muitas pessoas levando as prefeituras, eu trabalho na Prefeitura de Acaiaca, com relação à digitalização dos documentos. Sim. Aí a história vai deixar de ser contada. A modernidade atrapalha hoje os arquivos? Se ela não for, se não for levado em consideração o fato de que o documento digital ele é mais vulnerável que o em papel. Por quê? Porque o papel, o fogo, a água o danifica. Agora, o que está no computador, dependendo do mau zelo pelo computador, um vírus... Vai perder tudo. Perde tudo. E aí, por exemplo, está acontecendo um incêndio num arquivo, né? Eu jogo água nessa documentação, apago o fogo,
deixo aqueles papéis secarem, né? Pode recuperar. Eu vou recuperar muita coisa. Agora, recuperar o digital é coisa mais difícil e caríssima. Então, eu acho assim, se nós não tomarmos o devido cuidado de adotar políticas que visam preservar os acervos digitais, nós corremos o risco de ter um apagão na memória. Porque se os arquivos se perdem, se a documentação se perde, apagão na memória. Porque o patrimônio... memória humana a gente esquece. Pois é, e o patrimônio que está edificado, por exemplo, o casario, ele conta uma parte da história. Né? Até mesmo para me saber melhor sobre a construção daquele imóvel, o arquiteto, por exemplo, que possa ter projetado, o construtor. Quando eu pego as plantas desses imóveis aí de 1920, 1910, o nome do construtor está lá. O nome do projetista está lá. Curioso, muito italiano. Verdade. Muito italiano. Traziam já da Europa consigo uma experiência e aqui passaram a trabalhar, né, prestando serviço em construção, projetando. Ô, gente, é de uma fundamental, foi uma verdadeira aula que o Zé Geraldo está dando. Zé, tem alguma parceria com as escolas de Ponte Nova para você estar divulgando esse trabalho? Então, anualmente nós fazemos, existe um projeto, o Projeto Educar, é um projeto em parceria com, na verdade esse projeto ele é do IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, que cuida do patrimônio histórico em Minas Gerais. O município de Ponte Nova, ele aderiu a esse projeto e anualmente participamos, geralmente ele acontece em agosto ou setembro, e através desse projeto, então, em parceria com a Secretaria de Cultura, né, vamos às escolas. E aí o arquivo ele tem uma parte, nós desenvolvemos geralmente oficinas junto às crianças, né? Então isso melhora a nossa comunicação com as escolas. Mas a gente precisa ampliar isso, né? Nós precisamos ampliar. Pô, foi fantástico o programa de hoje. Zé Geraldo é uma cabeça muito importante para o município de Ponte Nova. Acho que, aliás, deve ser uma das pessoas mais importantes hoje para contar a história do nosso município, porque ele tem conhecimento do que ele faz. É historiador e gosta do que faz, né? Gosto. Isso é importante. Importante. História é uma coisa pela qual me apaixonei. É verdade. E principalmente os documentos. E pegar um documento que foi escrito por uma pessoa, às vezes você descobre particularidades no documento, coisas extremamente pessoais. A marca digital, porque a tinta borrou, né? E no momento ali, por um descuido, ele pegou no papel e deixou o digital dele lá no papel. Olha, um digital de 150 anos atrás, que coisa fantástica. Fantástica. Ô Zé, o programa está à disposição, tá? A hora que você quiser, é só se você me dá uma ligada, ou pede o Pedro, que é o assessor de comunicação da Prefeitura, porque programas como este que foi feito hoje valorizam o programa, valorizam a história de Ponte Nova em muito. Muito obrigado pela participação, conte comigo. Na hora da inauguração, você me dá o toque, eu vou lá fazer a cobertura. O programa está aí para a gente divulgar as coisas de Ponte Nova também. Eu que agradeço, Wesley. Obrigado, viu, Zé? Obrigado você. Zé Geraldo, ele que é coordenador do Arquivo Municipal da Prefeitura de Ponte Nova, falou comigo hoje no programa Espaço Aberto. Lembrando que você ainda tem tempo de ligar para o Zap 98301-8801 e concorrer a ingressos para Super Decisão, que começa neste sábado no Otávio Soares. Tem 1º de maio, Ponte Novense e 1º de maio. Até a próxima segunda, se Deus assim nos permitir. Tchau! Espaço Aberto. Oferecimento AMAP, CISAMAP, NLS Incorporadora e São Jorge Auto Ônibus.